Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar do módulo 37, Humanismo e a Crítica Filosófica de Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty também está no campo da fenomenologia. Ele vai tentar entender a relação fenômeno e objeto. Lembra, a gente já estudou fenomenologia com Russell. E o Merleau-Ponty ele também vai tentar entender essa perspectiva toda entre fenômeno e objeto. Pegando essa ideia de fenomenologia, para o Merleau-Ponty, a experiência humana é um horizonte historicamente encarnado. Ou seja, é fundamental na visão do Merleau-Ponty sobre essa questão da fenomenologia do homem no tempo, é fundamental a questão do homem como sujeito histórico, historicamente encarnado. Quer dizer, a existência do homem está de acordo com o tempo histórico no qual esse homem está inserido. Então, existe aí uma questão temporal para a existência do homem dentro deste mundo. Outro ponto que Merleau-Ponty coloca é uma certa crítica à ciência. Para Merleau-Ponty, a ciência objetiva é muito objetiva. Não seria adequada na explicação da experiência humana. E qual que é essa experiência humana? Bom, para Merleau-Ponty, ela não poderia ser colocada em termo científico. Nós não poderíamos ter um método que desse conta de explicar a experiência humana de modo objetivo. Isso remete um pouco, se a gente for lembrar, ao positivismo de Auguste Comte, que tinha a perspectiva de usar as normas e métodos das ciências naturais na explicação humana. Então, esse tipo de visão mais objetiva, mais cientificista, é criticado na visão de Merleau-Ponty. Esse filósofo, ele tentou perceber a ciência humana como algo maior, algo dentro de uma temporalidade histórica. E mais ainda, para o Merleau-Ponty, o envolvimento do homem com o mundo não é uma coisa meramente científica ou positivista. O envolvimento do homem com o mundo, ele é prático. O homem tem necessidades práticas da sua existência. Ele também é emocional. Para cada situação da existência do homem no mundo, existe uma emoção que pode ser positiva ou negativa para o homem. Por exemplo, você fica feliz quando recebe um parente na sua casa, um amigo que você tem saudade, ou você fica triste quando algo, por exemplo, dá ruim, quando alguma coisa acontece de ruim na sua vida. Às vezes a gente fica nervoso, fica feliz. São várias situações que passam por esse contexto segundo Merleau-Ponty. Outro ponto também é porque este mundo ele é imaginativo. Então pense, sua imaginação sobre o mundo também é uma forma de percepção desse mundo. O homem também imagina coisas. Por exemplo, o parente, um amigo, todos nós vamos imaginar coisas e não necessariamente são as mesmas imaginações. Então, quer dizer, nossa imaginação, para Merleau-Ponty, passa por esse grau de existência. É também estético, porque diz a respeito da beleza. O mundo que você vê, como você vê o mundo, como você enxerga o mundo. Ele também é econômico, mas dentro das suas possibilidades. Então, essa existência, esse fazer do homem no mundo, esse envolvimento do homem no mundo, ele é muito plural para Merleau-Ponty. Outra prática que acontece dentro da filosofia do Merleau-Ponty é a relação fenômeno entre sujeito e objeto. Para Merleau-Ponty, quando você observa um fenômeno, você é o sujeito desse fenômeno. Por exemplo, quando eu te observo, você passa a ser o meu objeto. Então, eu estou observando, eu estou contemplando o fenômeno chamado aluno. Mas, ao mesmo tempo que eu sou o observador, que eu sou o sujeito, eu também sou objeto. Por quê? Porque quando você, aluno, me olha, eu passo a ser o seu objeto, eu passo a ser o fenômeno do aluno. E o aluno passa a ser o sujeito. Então, segundo Merleau-Ponty, nós somos um binômio. Desculpa, nós somos um binômio. Quer dizer, somos sujeito e objeto ao mesmo tempo. E essa é a lógica de Merleau-Ponty dentro da fenomenologia.
fenomenologia. Módulo 37, o Humanismo e a Crítica Filosófica de Merleau-Ponty, página 237. A seguir, número 1. A seguir, existe uma lista aí embaixo de pensadores que são considerados em cima da crítica da fenomenologia e algumas de suas obras. A gente vai marcar qual alternativa às obras e o autor está errada. E a letra que nós vamos marcar é a alternativa C, do Jean-Paul Sartre, A obra da Reviravolta dos Valores é de Max Scheler, então é a alternativa C. As coisas não são, portanto, simples objetos neutros que contemplaríamos diante de nós. Nossa relação com as coisas não é uma relação distante. Cada uma fala o nosso corpo e a nossa vida. Elas estão revestidas de características humanas, dóceis, doces, hostis e resistentes. E inversamente vivem em nós como tantos emblemas das condutas que amamos ou detestamos. Com base na citação acima e em outras afirmações presentes na obra, explica a posição feita por Merleau-Ponty entre coisa e objeto. Objeto, para Merleau-Ponty, é o que está no mundo e que existe independentemente da percepção que o homem pode ter dele. No entanto, em função da relação do homem com o mundo, com base em sua subjetividade, a qual é também um produto da história e da cultura, os objetos deixam de ser neutros e adquirem significado, estabelecendo um diálogo com o homem em sua situação existencial, quando adquirindo assim a conotação de coisa. Leia o trecho a seguir para responder corretamente a questão. O sentido dos gestos não é dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por um ato do espectador. Toda dificuldade é conceber bem esse ato e não confundi-lo com uma operação do conhecimento. Obtém-se a comunicação ou a compreensão dos gestos pela reciprocidade entre minhas intenções e o gesto do outro, entre meus gestos e intenções legíveis da conduta do outro. Tudo se passa como se a intenção do outro habitasse meu corpo, ou como se minhas intenções habitassem o seu. Bom, essa questão é a letra A. De acordo com o trecho, a significação expressa na conduta do outro vem encontrar em mim a legitimação de seu sentido e vice-versa. Então, é a letra A de amor. Pelo trecho, nós podemos ver que a comunicação ou a compreensão dos gestos ela vai ocorrer pela reciprocidade entre minhas intenções e o gesto do outro, entre os meus gestos e as intenções legíveis na conduta do outro. Dessa forma, a significação expressa na conduta do outro vem encontrar em mim a legitimação dos seus sentidos e aí vice-versa. Por isso que é a alternativa A. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas da página 239, do número 6 ao número 16. E até a próxima aula.